Está na hora de mais um conteúdo qualificado da parceria IBRC e PS Consumo. Pode rodar. Isso é muito interessante, porque eu, como uma pessoa de comunicação e trabalhando com essa área de relações de consumo já há tanto tempo também, 30 anos, né, desde o Código de Defesa do Consumidor, eu sempre foi um ponto que eu peguei muito com as empresas com relação à informação que elas estavam passando para o consumidor. E eu gostei muito, Lorena, quando você falou desse vácuo de comunicação. Isso realmente cria, e aí falando do tempo, né, desse tempo todo, cria uma ansiedade muito grande no consumidor, e essa ansiedade movimenta ele a buscar os mais diferentes canais possíveis para que ele reduza essa ansiedade dele. Aí, realmente, seria das empresas conseguirem entender que elas não podem entrar nesse vácuo. Pelo que deu para me entender, é isso, Exatamente. né? Elas Exatamente. devem ser... É instrumental, na verdade, é a dimensão instrumental da comunicação. Você tem a mensagem, mas a forma como você faz, você tem que estar atento a isso, né? Entendi. Ok. A gente já está com bastante tempo aqui no nosso bate-papo, mas eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Falando dessa pesquisa, né, ela tem uma riqueza de informações assim assustadora. Eu fiquei assim encantada com a quantidade de informações que eu posso trabalhar com textos, né? Com textos para meus leitores. E para mim, ela cheguei à conclusão de que ela é uma ferramenta que qualquer empresa, todas as empresas deveriam se apoderar delas, assim como as instituições públicas, né? Para se construir políticas efetivas de atendimento. Vocês conseguem ver isso também? Ou essa riqueza de informação que as empresas podem se apoderar dela, e o setor público também na defesa do consumidor? Ou ainda faltariam mais informações, precisaríamos de mais pesquisas como essa? Como que vocês veem isso? Olha, eu acho assim, pesquisar sempre é bom, né? Eu acredito que as grandes empresas têm as suas pesquisas, né? Acredito que tenham as suas pesquisas, ou pelo menos deveriam ter, né? Porque só que essa pesquisa acho que tem uma diferença, né? A grande maioria das pesquisas que eu pessoalmente já li são pesquisas de mercado, né? Aqui não é uma pesquisa de mercado, aqui é uma pesquisa de satisfação de proteção de direito, né? Então, acho que ela tem essa característica que é um pouco diferente, né? A pesquisa mais recente que a gente viu, que foi a pesquisa que a própria Senacom usou, é muito, para mim, na leitura que eu faço, é muito mais uma pesquisa de mercado, tentando entender os sistemas todos de mercado. Aqui eu acho que tem essa diferença, né? É uma pesquisa que está preocupada se as pessoas estão ou não satisfeitas, mas não exatamente com a mercadoria, né? Se elas estão satisfeitas do ponto de vista assim mais geral, né? Com a proteção de direitos, né? Então acho que aqui essa riqueza é muito esse olhar, né? E eu acho que aqui a gente, de cada um desses temas, talvez dê para aprofundar essas pesquisas, né? Eu, por exemplo, fico muito curioso, né, para saber algumas coisas mais detalhadas que, eventualmente, a gente poderia ir atrás, né? Por exemplo, esse dado, né, 28% não está satisfeito com os saques, né? Aqui a gente acho que teria que... Ao contrário, né? Acho que é o contrário. Desculpa, 72% não estão satisfeitos com o saque, né? Aqui acho que daria para continuar pensando exatamente o que acontece, né? Porque, em princípio, as pessoas querem contato com as empresas. Elas compraram um produto, em princípio, porque acreditam que aquele produto tem alguma qualidade, senão não teriam nem, acredito eu, não teriam nem comprado, né? E então acho que a gente tem que continuar. Mas talvez o principal seja nem tanto continuar as pesquisas, mas mais o que fazer com essa pesquisa, entende? Talvez essa seja a questão central, né? Então, para mim, quando eu olho, por exemplo, o debate hoje e vejo propostas do tipo saque só pós-consumo, para mim não tem sentido, entende? O consumidor quer ser informado em todos os seus momentos, né? Em todos os seus momentos. E tem que, acho que, distinguir uma situação que é o negocial, que ele aceita por
por internet, etc., mas tem uma outra parte que é informações sobre um produto para eventualmente comprar o produto ou não, que aqui a gente tem, né? Então, todo esse universo, né? Outra coisa, né? Essa ideia, né, que acabou entrando em debate nesses últimos meses, que o consumidor não acha que o atendimento telefônico não é bom. Bem, não é que o consumidor acha que o telefone não é bom. O consumidor acha que o serviço telefônico que está se utilizando agora não é bom, o que é completamente diferente, né? Houve uma outra pesquisa recente onde foi feita a seguinte pergunta: você está satisfeito com o atendimento telefônico? A grande maioria respondeu não. E daí se conclui que o consumidor não quer atendimento telefônico. Não é isso. Essa não foi a pergunta que foi feita, né? Então, acho que a gente teria que aprofundar um pouco, né, nas consequências de uma pesquisa como essa, né? Por exemplo, uma coisa que me surpreende agora, de outra forma, né, a gente sempre brigou muito fortemente, quando eu digo a gente, é o pessoal de consumidor, atendimento 24 horas. Quando a gente olha aqui, o uso desses serviços de madrugada são quase que zero, né? É quase que zero, né? Então, dá para pensar também algumas racionalizações que talvez, né? Então, eu acho que o que a gente teria que discutir a partir disso, para mim, talvez essa seja a questão central, né? É o que fazer com essa pesquisa, né? Aonde a gente vai atacar? E eu acho que a gente tem algumas alternativas. Uma, que as empresas, elas mesmas, analisando uma pesquisa dela, rediscutam seus procedimentos, né? E outra, do ponto de vista do poder público, que ele abra uma discussão grande, profunda, séria, né? Sobre essa utilização ou não desses métodos todos alternativos e etc. tal, para solucionar reclamações dos consumidores. E tem para mim uma questão muito complicada, Angela, só para falar, né, que a gente está vendo agora, né, toda uma crítica do tema da judicialização, né? Muita judicialização, e assim, né, nas entrelinhas, parece que o consumidor é o culpado pela judicialização, né? Quer dizer, o consumidor é culpado pela judicialização. Eu posso olhar de dois lados, né? Eu posso olhar de um lado que, aparentemente, se o consumidor vai a juízo, é porque ele não está satisfeito, né? Então, ele não pode ser culpado por uma situação que ele não está satisfeito. Mas existe um outro contexto, e esse sim eu gostaria de tentar fazer uma pesquisa, mas teria que ser uma pesquisa muito ampla, tal, que a gente tem uma certa cultura, isso não vem de hoje, de judicializar, e não só na área de consumidor, em todas as áreas. É uma tendência do Brasil. Vou te dar um exemplo que eu conversei com um amigo meu chileno a semana passada, né? Eu estou participando de um grupo que está propondo fazendo uma nova redação de uma lei da ação civil pública. Terminamos o trabalho, né? O professor Kazuya, que está presidindo, terminamos o trabalho, e agora ele é um trabalho público, né? E eu mandei para esse professor chileno. Aí ele me responde, né? Só para ter uma noção do que acontece no Brasil, né? Ele me responde: nossa, eu queria que você me dissesse como é a repercussão de uma ação civil pública no Brasil. Porque aqui no Chile nós temos, em média, 10 ações civis públicas por ano. Como que é no Brasil? No Brasil, a gente deve ter umas 50 ações civis públicas por dia, entende? Então, a gente tem isso em todas as áreas, não é só em relações de consumo, né? O Brasil acabou, não sei se, isso eu gostaria de entender, quando você pergunta pesquisa, eu gostaria de entender, mas não só do consumidor, tá? Porque senão parece que o consumidor que é o chato, que reclama, etc. Tal. Não, nós temos uma cultura no Brasil que é mais ampla, né, de socorrer ao Poder Judiciário. Nós temos isso, né? Talvez porque a gente seja mais lesado. Eu não sei te responder, né? Eu adoraria saber responder isso. Por que o brasileiro entra com muita ação judicial? Se você comparar com outros países, ele entra mesmo, mas não só em relação de isso que eu queria deixar claro, não só em relação de consumo. Isso é uma coisa geral do Brasil. Se você fizer comparações com outros tipos de ação, é a mesma coisa,
tá? Da onde vem essa cultura? Não sei, eu não sei. Isso eu adoraria pesquisar para conseguir entender essa cultura. Agora, transformar essa cultura e jogar esse peso nas costas do consumidor, como se porque quando você lê o debate atual, a sensação que dá é que o consumidor é o grande responsável do judiciário estar atolado de processos, né? Não é bem assim. Se eu fizer a conta, por exemplo, ações previdenciárias, trabalhistas, acredito eu que são maiores que as de consumidores, e assim por diante, né? Assim por diante, né? O Estado brasileiro é o maior litigante. As pessoas não falam isso, né? Esquecem quem litiga muito mais do que os consumidores é o próprio Estado, né? Se você vai pegar as ações judiciais de cobrança de impostos, etc., etc., o Estado é o grande litigante, tanto litigante como autor, como réu. Quer dizer, o Estado é o primeiro a ser réu nas mais diversas situações possíveis e imagináveis, né? Então, eu acho que essa pesquisa é maravilhosa, porque ela está trabalhando com direitos, né? A gente tem que pensar o que fazer com ela, né? Mas se você pergunta, só para resumir, dá para fazer outras pesquisas? Ah, dá, não tem. Eu adoraria uma pesquisa do porquê que o brasileiro, não o brasileiro, mas porquê que o Brasil, né, tem essa tendência de judicializar questões. Falando em judicialização, que você comentou, e eu quero especificamente na área de consumo, a sensação que eu tenho é de que, em razão do consumidor não ser ouvido pelas empresas, as próprias empresas levaram ele a buscar caminhos alternativos, e o que ele tinha de caminho alternativo era a justiça. E eu estou lembrando de uma... Justiça e os PROCONs, viu, Angela? Desculpa, Você sim, pegar os atendimentos dos PROCONs são um número muito grande. Mas eu estou querendo falar especificamente da justiça. Eu me lembro que quando eu fazia coluna, e a gente não conseguia encontrar eco nas empresas para que conseguisse responder aquelas questões que o consumidor trazia para a gente, e da mesma forma que o consumidor procurava a coluna, porque ele também não conseguia isso, né? Então, ele passou a buscar um outro canal, e a gente teve um momento que a gente resolveu falar, como que seria um processo na justiça do consumidor, né? E a gente que fez uma matéria enorme com relação a isso, dando passo a passo de como o consumidor poderia procurar o juizado, que na época chamava de pequenas causas, né? Para ele resolver a situação dele com aquela empresa. E eu me lembro que quando a gente fez essa matéria, me deu um arrepio muito grande, porque eu falei, a gente está levando, ou a gente está mostrando para o consumidor que ele pode judicializar e isso pode se tornar uma coisa muito grande. Não estou dizendo que a gente, a coluna, transformou isso em tudo em judicialização, mas que a gente deu todos os caminhos. Agora, Lorena, isso, pegando o gancho aí da judicialização, mas depois eu quero que você fale da pesquisa também, como você vê isso dentro das empresas? Como as empresas encaram essa judicialização das relações de consumo? E elas fazem um meia-culpa? Eu estou realmente jogando o consumidor para isso? Ângela, eu vou até responder as duas juntas, tá? Porque para mim tem uma correlação direta o fato da gente ter capacidade de produzir inteligência sobre os nossos problemas e pensar nos remédios que respondem àqueles problemas. E para mim, o assunto judicialização, o ponto principal dele é o fato de que a fotografia não está exata. Quando fala da judicialização das relações de consumo, né? É claro. Isso. Porque vamos pensar o seguinte, o Sodré falou uma coisa importante no começo. Bom, eu não sou uma pessoa que costumo judicializar, enfim. Se a gente pegar os nossos parentes, os nossos amigos, quantas pessoas você vai encontrar que vira e fala assim, ah, não, mas eu botei todo mundo no pau na justiça porque a empresa A, B... Você não vê isso com frequência. O que acontece, Angela, para mim é o seguinte... A maneira como os problemas dos consumidores são resolvidos, e aí o que o Sodré falou, você já tem um incentivo que a gente não sabe de onde, que é de carregar para ambientes que são ambientes onde se bate o martelo, né? Porque vamos botar dessa perspectiva. A vantagem do judiciário qual que é? Tentou, não deu certo, toma um martelo no final. O PROCON não é assim. O PROCON não tem isso.
A agência reguladora não é assim. O judiciário é assim. Mas o que acontece, Ângela? Às vezes, você cria situações que viram nicho para que quem sabe usar a informação, a inteligência e monitora aquele ambiente, cria um negócio. E eu não estou falando necessariamente do aspecto da advocacia, aquela mercantilização da advocacia. Não estou falando nem nessa dimensão. Eu estou falando que hoje qualquer negócio bem sucedido, exponencial, está na moda, né? Falar das empresas exponenciais. Como é que elas nascem? Elas nascem de uma fotografia muito apurada de qual é o problema que eu quero resolver e como é que eu vou fazer um negócio ali e rentabilizar, tá? E essa quantidade de advogado que tem no Brasil precisava se rentabilizar de alguma maneira. Realmente é um volume absurdo. Havia nicho para isso? Havia. Tá cheio de gente insatisfeita. Elas não estão indo ao judiciário, elas não estão procurando advogado. Mas os advogados aprenderam a encontrar essas pessoas. Aprenderam a fazer contrato no risco, né? E fazer em volume, né? O mote das organizações financeiras é: você ganha mais escala, em mais quantidade, diminui a rentabilidade, mas é ali que o dinheiro vem. A mercantilização da advocacia é exatamente isso também. Entra igual uma máquina, com uma série de processos que você pode, porque uma hora começa a cair, é assim que funciona. Tanto que eu já recebi e-mail marketing, já até tive a oportunidade de compartilhar, que era, a frase é: já teve um problema com um banco? E tinha até a logo dos bancos. Clique aqui e fala, você preencheu o formulário, era um advogado te ligando. Sinceramente, agora eu vou virar e vou falar que a culpa é da advogada. Não, para mim é. Você tem uma tempestade perfeita onde os ambientes nascem. E eu já tive que responder isso para as empresas na época do Gov, quando tinha empresa que ia lá no governo querer apoiar o consumidor.gov porque achava ruim o Reclame Aqui. E a vida inteira eu falei isso para eles. Vocês criaram um ambiente onde tinha uma série de satisfações. Eles criaram uma plataforma que capitalizou não, que nem é justo falar isso, eu nem conheço o modelo de negócio desse, mas trouxe essa reclamação para um ambiente onde ela podia ser resolvida e lidou com a tua de uma maneira pública com isso. E aí a maneira como você responde lá dentro é outra. Então eu vejo sim, dentro das empresas, uma preocupação grande sobre o aspecto da judicialização. Eu vejo as áreas que cuidam das demandas judiciais. Muitas vezes você reúne a área, é um festival de indignação. O cara olha tudo que aconteceu e fala: como é que deixa isso acontecer com o cliente? Só que o fato é, a maneira como a jornada do cliente está estruturada vai jogar a favor daquilo. E é esse que eu acho o desafio. Ângela, assim, ó, eu tenho vários amigos que são executivos na área de operação de atendimento, tá? Essas pessoas são pressionadas ano a ano a fazer saving, a gerar economia. Ou seja, eu não estou. Agora, a contingência judicial só aumenta. E eu não faço a conexão de uma coisa para outra. A economia que esse cara tem que gerar tem que ser sentida lá no jurídico. Ela tem que ser sentida na área que trata a NIP, o Bacen, que trata lá as questões da Anatel. É lá que ele gera economia. É no custo de demandas que vão para o PROCON. Mas não, eu quero que naquele quadrado ali, e como é que ele faz isso? Botando robô para atender e fazendo uma série de fatores. Ou seja, essa fatura vai imediatamente para o contencioso judicial. E é aí que, para mim, acontece o problema. E eu acho que não é deliberado. Isso acontece pela incapacidade que a gente, em grande medida, tem. Aí eu não vou falar de uma maneira mais genérica, porque eu percebo isso, tá? De se ater a informações, eu diria, mais consubstanciada em dados, em informação e inteligência. Dado, empresa tem aos montes, mas construir aquilo ali, uma inteligência daquilo ali, que é capaz de trazer insights sobre o que responde aos problemas dela, ou de soluções, ou até mesmo para pensar para novos negócios, aí que está o desafio, e é por isso, tá? Que eu acredito que esses negócios mais novos são mais assertivos do ponto de vista de terem estruturas muito menores, muito mais rentáveis. Por quê? Porque conseguem se desenhar em cima dessas fotografias. E é nesse ponto que eu acho que essa pesquisa tem um valor gigante, tá? Eu, como Sodré, sou conselheira de PS, então a gente, de alguma maneira, conseguiu participar um pouco da construção, né? Em algumas ocasiões, eles chamaram os conselheiros para apresentar, e eu sempre tive a oportunidade de dizer isso. Eu acho essa pesquisa extremamente instrumental, sim, para
que se descubra, para que se faça uma análise do tipo, cara, o que está se construindo do ponto de vista das políticas públicas realmente dá match com a fotografia do problema? E isso superada a questão do rigor metodológico, etc., que isso aí o IBRC tem há 1000 anos, enfim, eles sabem o que estão fazendo. Mas olhando no aspecto, quando eu faço uma política pública, eu estou querendo alcançar um resultado. E aquele resultado necessariamente tem que responder a um problema. O que eu preciso saber é se o problema que eu estou achando que é, ele é realmente o que é. Tá? E já vivi isso N vezes. A Juliana, nossa amiga aqui comum de todos nós, foi secretária nacional do consumidor. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, foi quando a gente ia construir o que veio a ser o consumidor.gov. Mas o projeto não era consumidor.gov. O projeto se chamava Procon Web. Ele era para ser uma ferramenta dos PROCONs. E a conclusão que a gente fez, estudando, desenhando a jornada, é que se a gente fizesse dessa maneira, eu ia limitar a minha escala de entrada, porque ela ia esbarrar exatamente na capacidade que os PROCONs teriam de processar informações. Então, eu tinha que desenhar um modelo que fosse escalar e que tivesse uma dinâmica autoexecutiva, diria assim, né? O cliente vai lá, põe a demanda dele, a empresa responde, e quem dá a palavra final é o cliente. Por quê? Para poder garantir minimamente essa equidade entre as partes, ali, digamos, se isso fosse possível, né? Mas dentro da plataforma, pelo menos. Ou seja, e você tem alguém para bancar e de maneira corajosa para dizer, ixi, não era aquilo que a gente desenhou? Não, mas então tá, vamos corrigir o rumo e entregar o que a gente precisa. Então, primeiro, acho que do ponto de vista de política pública, extremamente relevante para fazer essa análise. Não é possível que resultado de política pública é decreto. É o que você impacta daquele decreto. Uma vez o decreto posto na rua, ele tem que ser executável. E mais do que isso, a gente sabe já quais são os desafios de fiscalização das coisas. Nós já vivemos isso. Ou seja, eu tenho que ter um jeito em que eu administre objetivamente que aquele objetivo perseguido ele está alcançando. Então, vou te dar um exemplo muito objetivo, tá, Ângela? Se tem uma das coisas do decreto do SAC, o original que está pedindo aí para mim, que funcionou, foi a regra do cancelamento, tá? Por que eu acho que a regra do cancelamento funcionou? Porque ela foi regulada de uma maneira muito... O resultado tem que ser, a Ângela quer cancelar? Ela tem que falar com alguém e o cancelamento tem que acontecer naquele momento. De que forma? O prazo é esse. As empresas chiaram muito no começo, mas depois elas arrumaram o jeito delas, que é o seguinte, tá bom, eu dou o protocolo para a Ângela naquele momento, não vou sofrer com isso e vou dizer para a Ângela está cancelado, mas depois o meu time de fidelização vai correr igual um doido atrás da Ângela, porque vai que eu reverto. Lindo, se você quiser fazer isso depois, maravilha, mas no primeiro momento você tem que tirar dela esse peso de que, ai meu Deus, eu preciso cancelar. Pronto, ela já cancelou, não vai vir cobrança. Se você convencer ela depois, ótimo, lindo. Mas do contrário, ela conseguiu executar. É fácil fiscalizar isso. É fácil fiscalizar tempo, por isso que acesso foi uma coisa altamente fiscalizável no começo. Então, eu acho que um desafio, a pesquisa dá sinais importantes de como a gente pode regular ou propor modelos que devam ser perseguidos, e aí, obviamente, respeitar as peculiaridades de cada setor, por isso que eu acho que os agentes reguladores são importantes nesse processo, para entender o seguinte, o como detalhadamente você vai fazer, eu não sei, mas eu tenho que te dizer o que tem que sobrar no final. Se a Ângela passou por uma demanda dela, por qualquer canal que seja, eu tenho que ter a capacidade de ter, de maneira escrita, no fim das contas. Mesmo que você não tenha feito de maneira escrita, tá, Ângela? Mas é isso que eu estou dizendo. O que a Ângela queria, qual foi o problema que ela trouxe, o que você tratou e você respondeu, e como a Ângela se manifestou no final sobre a satisfação dela com aquilo, se para ela resolveu ou não. Olha que coisa mais objetiva. Qual é a dificuldade? Agora, como você, a empresa, vai fazer? Se você vai fazer isso dentro de um e-mail, você vai fazer isso, são outros 500. Ou seja, eu acho que dá dimensões da gente pensar nas saídas. E olhando para as empresas, o que eu acho que é importante, tem uma coisa ali que é legal, né? O que a gente vê é uma materialização da pesquisa, mas o dado bruto dá a condição da gente fazer mergulhos importantes. Então, olhar, vem cá, aquela satisfação ali de insatisfação, né? De 28%. Quando eu olho para alguns segmentos, ela é pior ou melhor? Olha que coisa interessante para a gente desdobrar os segmentos e você, empresa do segmento, conseguir ter uma referência de que conjuntura que você está incluído, né? Então, isso eu acho que é um valor importante para as empresas. Dentro daquilo que são os esforços que eles fazem dentro de casa, você tem uma pesquisa que você pode explorar no sentido de melhorar, como o Sodré falou, o seu desenho, os seus processos, responder às suas dores, tá? Agora, eu não acho, e aí o Sodré trouxe o tema da judicialização, mas ali falando do aspecto do cliente mesmo, da jornada do cliente. Eu acho que tem muita informação, eu acho que tem muita coisa. O que está faltando é produzir inteligência a partir disso e, de fato, essa toda inteligência, quando ela existe, alcançar a cadeia de valor das companhias, tá?
Então, assim, o cliente ou ele está no centro ou não está. Não dá para você fazer discurso de que você trabalha com centralidade no cliente, mas você trata as questões que referem-se ao cliente de maneira secundária. Você terceiriza aí irresponsavelmente aí o teu modelo e, no fim das contas, o que você quer acompanhar se retenção de URA, tempo médio de atendimento, tempo de espera. Esses indicadores são importantes, mas eles não podem ser os indicadores. Você tem que saber se foi resolvido ou não. Você tem que saber se teve satisfação ou não, se foi resolvido de primeiro ou não, que tipo de problema que está ali. Então, acho que a pesquisa dá um viés riquíssimo para se explorar o tema com coragem, né? Se for esse o propósito efetivamente. Tanto do ponto de vista da construção da política pública, que responde a esse cenário, quanto do ponto de vista das empresas. Muito bom. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. Aqui. Posso só fazer um comentário? Pode. Em relação ao tema que a Helena falou, eu queria concordar com ela nessa questão de que realmente existe toda uma história de judicialização, etc., mas que encontrou terreno fértil, né? Outro dia eu estava participando de um debate com professores, né? E um deles falou assim, falou, nossa, vocês não acreditam, o meu escritório tal receberam 60, 80 ações, todas iguaizinhas, né? Com o mesmo tema, todas contra a mesma empresa, etc. Tal, que absurdo, né? Tal, 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 tal. Deu para ficar claro que era um escritório de advocacia, né? Que estava estimulando as pessoas a entrarem com ação, né? Aí veio a pergunta que foi a pergunta que a Lorena fez. Esses 60, 80 tinham razão? Aí vem a resposta. É. Então, né? Encontrou um terreno fértil. Claro que entrou, né? Então, você tem todo... aquela história, o capitalismo tem um filósofo que diz, o capitalismo, tudo que é que nem o rei Midas, que tudo tocava virava ouro. Tudo que toca vira mercadoria. E reclamação de consumidor hoje é commodity, é mercadoria. Né? É mercadoria. Esse é o sistema capitalista, esse é o sistema que a gente vive. Né? Então, as empresas não perceberem isso, né? Me parece assim um pouco complicado elas não perceberem isso, porque, claro, se elas estão dando chance, né, para que todo um esquema... Eu conheço pessoas, eu conheço, todo mundo aqui deve conhecer, né? Mas eu, por exemplo, conheço gente que montou uma empresa para localizar pessoas que estão insatisfeitas contra companhias aéreas. Essa é a finalidade, não está escrito dessa forma, mas esta é a finalidade social da empresa. Né? Essa é a finalidade social da empresa. Por que esse negócio dá certo? Essa é a pergunta. Porque esse negócio, uma empresa que se propõe esse objeto de trabalho, esse negócio não deveria dar certo. Esse negócio não deveria dar certo enquanto negócio. Mas o negócio dá certo. Por quê? Porque encontra um terreno, né? Encontra um terreno para ganhar dinheiro. Né? Então, agora, achar e colocar nas costas do consumidor essa história, isso me incomoda muito, isso, entende? É uma visão de que, então, o consumidor é o responsável. Não, o consumidor está atrás dos direitos dele, né? E se incomoda profundamente quando ele não consegue cumprir esses direitos. Uma das coisas... Eu escrevi um artigo uma vez que eu falei assim, qual é o monstro da pós-modernidade? O monstro da pós-modernidade é o sistema. Aí você vai uma entidade. Aí é uma entidade, porque aí você vai, aí a resposta vem, mas doutor, o sistema não autoriza. Não, é que o sistema, né, é o monstro da pós-modernidade, dos atendimentos, é o sistema. Né? Vai. Quando o atendente não sabe mais o que falar, né, Lorena? Não, é o sistema. O sistema, como se fosse uma pessoa, como se o sistema fosse um monstro personificado, né? Ô, Sodré, isso que você fala eu acho faz assim, tanto sentido. Não, desculpa. Não, mas é isso mesmo, tudo bem, estou concluindo, né? Isso, né? Então, não pode ser assim. O sistema tem que ser o que me dá a solução. É uma outra história, completamente diferente.
Não, Fala. você comentando isso, né, que eu lembro assim, a gente está tão acostumado com a coisa do sistema, que quando vem uma informação tão direta e honesta sobre alguma coisa, ainda que ela seja negativa, você fica até sem reação. Eu tive uma situação dessa um dia, eu tive que abrir uma reclamação sobre esses intermediadores, tipo iFood, Rappi, etc., de uma compra que eu tinha feito no meio da pandemia, de um remédio, e era um remédio mais caro e tudo. Enfim, deu um erro lá. Acabou que eles resolveram, tudo certo, mas eu abri tentei lá, eles resolveram, mas a maneira como fizeram não foi legal. Eu abri um consumidor.gov lá, juntei o protocolo, falei, poxa, gente, não dá para fazer isso, tá? E a resposta que eu tive o rapaz que tratou virou para mim e falou assim: Lorena, eu tô te ligando, mas desse jeito. Eu estou te ligando, eu sou fulano de tal, da empresa tal, da área de qualidade. Eu tô ligando para dizer assim, você tá totalmente certa. Isso é um absurdo. Eu já falei aqui dentro. Não, e aquilo, eu fiquei tão sem reação, eu não soube o que dizer. Ele falou, eu já falei aqui dentro. Isso daí eu falei, não, olha só, eu reclamei, porque como vocês têm essa figura do shopper, que é aquele comprador, e às vezes as pessoas vão botar a culpa no coitado, vão dar nota ruim e tal. E eu sei que o problema é de vocês. O problema não tá com ele. Ele falou, mas é isso. Lorena, assim, ó, eu já avisei meu gerente, eu vou ratificar o que você tá dizendo, porque sinceramente eu acho um absurdo. Eu ouvi aquilo, eu fiquei tão sem saber o que fazer. Eu falei, não, tá bom. Ele falou, Lorena, mas é isso. O que eu posso te garantir é o seguinte: eu tô colocando aqui para dentro, nós vamos avisar o nosso gerente de qualidade, e eu não soube nem dizer para ele no final. Ele falou, mas enfim, eu te ajudo. Eu falei, não, tá ótimo. E assim, boa sorte aí para você, porque eu fiquei tão sem reação. A gente não está preparado para essas doses de transparência. Eu acho que é isso. A gente está preparado para o sistema, não sei o quê. Mas eu achei engraçado. Por um outro lado, o meu lado, eu vou colocar o meu lado de trabalho. Quando eu continuo, depois de 30 anos, recebendo ainda cartas, e-mails, telefonemas, WhatsApp, qualquer canal de consumidores, por favor, me ajuda, porque eu não consigo resolver isso diretamente com a empresa. E aí você percebe essa vulnerabilidade, essa fragilidade desse cidadão que de repente comprou algo que ele queria tanto, que ele economizou tanto. Eu estou entrando num lado meio emocional, mas eu olho dessa forma. E aí ele não encontra eco na reclamação dele. E aí ele acaba tendo que ir para o judiciário, onde ele vai perder tempo, ele vai ter que gastar, talvez que tenha que gastar dinheiro, ele vai demorar mais para resolver aquela situação. E aí eu fico me perguntando, 30 anos a mesma coisa e eu não vi mudanças. Quando eu fico olhando que essa mudança que estão se propondo aí na lei do saque, eu dá uma injeção de ânimo, mas aí você começa a ver detalhes, fala, mas isso não vai funcionar. Mesmo eu não tenho trabalhado no Procon, não tenho trabalhado numa Senacom, mas passaram pelas minhas mãos já mais de 500 mil manifestações de consumidores. Quer dizer, eu tenho uma visão do que é isso. E aí, quando eu escuto vocês dois falando, me dá uma injeção de informação sobre relações de consumo, sobre vários aspectos que, somado ao que vem na pesquisa, me dá um impulso de esperança. E assim como a gente está terminando aqui, que o nosso tempo realmente já está totalmente esgotado, eu deixo aqui como sugestão para o IBRC, para o IPS, que continuassem esse tipo de debate, porque isso faz muito bem para todos aqueles que atuam na área de defesa do consumidor, quando a gente consegue ter essa injeção de informação, que a gente consegue olhar de outras formas a mesma coisa, como vocês dois muito bem colocaram. Agradeço muito a vocês por terem conversado comigo, agradeço muito ao IBRC e ao IPS por terem me convidado aqui, e queria ver se vocês querem deixar uma mensagem final aí para a gente finalizar. Eu quero agradecer a participação, o convite, a oportunidade de conversar, enfim, e debater esse tema, que eu acho que é tão instigante para mim, pessoalmente, eu adoro. E agora, o ponto final, sabe, eu acho que assim, Ângela, a gente está, apesar de todas as considerações, eu acho que a gente está numa oportunidade interessante. Uma coisa para mim ficou clara ali naquela pesquisa: tem que regular de fato, você tem que normatizar, isso é fato, né? A gente está na oportunidade de discutir o quê, o como. Acho que, então, a mensagem que fica para mim é essa, assim, se a gente amplia o debate e traz para esses vieses mais
objetivos, eu diria assim, né, com a partir dos dados e tudo, acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante de realmente transformar esse momento que a gente está vivendo, tá? Porque eu acho que tem uma oportunidade, inclusive, de construção colaborada, falando em mercado, falando em academia, falando nos especialistas para os temas. Eu acho que tem uma oportunidade. Eu já vi isso acontecer em outras ocasiões, eu acho que tem, sim. Então, definitivamente, assim, precisa normatizar? Precisa. Eu acho que o que vale é a gente tentar conseguir fazer uma discussão refletida sobre o que, o como. Então, eu acho que essa oportunidade é maravilhosa. Queria agradecer realmente por ter participado. E, Ângela, da minha parte, eu acho que é importante entender o seguinte, acho que uma pesquisa como essa traz debate, né? A gente está numa sociedade, num momento de polarização, em que parece que o debate acabou, né? Porque você tem ideias preconcebidas, né? Você tem ideias preconcebidas, e a sensação que a gente tem é que as pessoas desaprenderam a escutar, entende? Desaprenderam a escutar, né? E eu acho que isso é um erro grave, quase que um erro civilizatório, entende? Né? Que a gente está tendo, né? Porque eu confesso para você o seguinte, eu, por exemplo, que trabalho com esse tema há muitos anos e sou professor, eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero que, se alguém me convencer, me convença com argumentos. Entende? Né? Eu quero construir, a gente tem que construir, né? Então, o que a gente está vivendo, essa polarização, é uma polarização muito ruim. Eu nunca vi na defesa do consumidor isso na minha vida, né? Eu nunca vi. E a gente está vivendo, nesse momento, essa polarização como se os interesses fossem completamente opostos, né? Quando a gente pode trabalhar, né, um dos princípios da defesa do consumidor é a harmonia. Harmonia, buscar uma harmonia. Difícil, eventualmente em algumas situações até impossível, pode ser que até impossível, né? Mas é o contexto geral que é importante, né? Então, essa escuta, e acho que essa pesquisa, a gente tem que escutar a pesquisa, né? A gente tem que escutar a pesquisa, e eu tenho que escutar o que as pessoas estão interpretando de uma pesquisa como essa, né? E fazer essa construção dessas políticas públicas baseado nessas escutas, não baseado nas razões, na minha razão, na razão da Lorena, na sua razão, mas na razão que a gente vai construindo, né? Que a gente vai lentamente, num processo lento, vai construindo. As coisas se fizeram assim, a defesa do consumidor no Brasil se fez assim, o Código de Defesa do Consumidor, eu participei lá da comissão, que a assessoria, a comissão que redigiu o Código de Defesa do Consumidor, a gente sentava com o setor empresarial. Por que o Congresso aprovou o Código de Defesa do Consumidor? Porque as grandes polêmicas foram resolvidas antes, com conversa, com diálogo, com escuta, com negociação, né? Ó, eu faço isso, você faz aquilo, topa isso, não topa aquilo, faz assim, não faz assado, né? Vamos fazer uma redação dessa forma e não dessa, e tentando buscar consensos. Quantos consensos? Vocês imaginam hoje, por exemplo, como é que foi a discussão sobre publicidade 30 anos atrás, né? Trazer conceitos como publicidade abusiva, trazer, por exemplo, o artigo de devolver produtos 7 dias comprado fora do estabelecimento comercial, extremamente polêmicos, mas é nessa construção que a gente vai fazendo, né? Então, uma pesquisa como essa, acho que permite a gente a ter esses dados, permite a gente a fazer as nossas interpretações e escutar as outras interpretações, escutar as outras opiniões, e é disso que a gente vai construir. Agora, se a gente ficar numa postura absolutamente fechada, a gente simplesmente vai continuar nesse rumo, que é um rumo muito ruim, sabe? Que é um rumo dessas radicalizações, né? Assim, ninguém escuta ninguém, entende? Eu tenho minha posição pré-definida, o outro lado tem a posição pré-definida, e é uma conversa de surdos. É uma conversa de surdos. Uma conversa de surdos não é conversa, né? Ela não é conversa, né? Então, acho que essa pesquisa traz para a gente essa necessidade de a gente fazer um diálogo. Para mim, esse é o principal. Ótimo. Então, muito obrigada, Lorena. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, BRC e IPS Consumo. E eu quero fechar aqui, me apoderando de uma frase que o Marcelo disse agora. Vamos escutar a pesquisa, né? Vamos escutá-la e levá-la
quem sabe, para a prática. Obrigada, fechamos aqui, encerramos. Tchau para todos. IBRC e IPS Consumo. Juntos, vamos amarrar todas as possibilidades e visões. Traga a sua.